Bom, gente, então estamos aí gravando esse resumo que eu chamo, são cadernos de resumo, cadernos virtuais de resumo, é, bem acadêmico, numa linha bem de tópicos, bem de pontuação mesmo. Claro que não é um curso completo. E hoje nós vamos tratar, estou num ambiente diferente, vocês já perceberam, não estou no meu pequeno estúdio, um ambiente frio, serra, dá para ver aí pela arquitetura do teto. Então, nós vamos falar de contrato de emprego, parte 2. Parte 2, nós vamos trabalhar os requisitos do contrato de trabalho, requisitos primários, requisitos secundários, e vamos falar também das principais obrigações do empregador, as principais obrigações do empregado. Olha, essa segunda parte, que vai ser o segundo vídeo, traz para a gente assim, uma dimensão muito boa, muito importante, do quanto o contrato de trabalho ele tem aspectos fundamentais que vão se traduzir lá na frente, na hora de ajuizar uma ação de acúmulo de função, uma ação quando a gente faz de justa causa, de reparação de danos extrapatrimoniais. Então, a gente vai ver que a base disso ela está nas obrigações contratuais, nas obrigações que a parte assume e que ela não cumpre, ok? Então, obviamente que a gente usa o Código Civil, que é um sustentáculo para nós, né? O Código Civil, e aqui nós vamos trabalhar com esse artigo 104 do Código Civil, que são os requisitos primários. Lembrando, gente, o contrato de trabalho, ele é um contrato. Vimos lá nos vídeos anteriores os requisitos de um contrato de trabalho, os elementos de um contrato de trabalho. E aqui nós vamos ver os requisitos de validade desse contrato. O que é possível para que esse contrato seja válido e que ele não suscite um vício de anulabilidade ou de nulidade absoluta. Quando eu uso a expressão contrato de emprego, vamos fazer uma retrospectiva que a CLT e as legislações, digamos, periféricas a ela, ou as legislações pertinentes, como a lei do doméstico, a lei do contrato temporário 6.019, a lei do Fundo de Garantia 8.036, a lei do seguro-desemprego, todas essas legislações elas vão se referir ao contrato de emprego, aquela relação que se dá entre empregado e empregador. Então, essas aulas nossas, elas formam assim uma corrente, um elo, cada uma está interligada à outra. Então, quando eu uso a expressão contrato de trabalho, eu estou fazendo uma distinção meramente semântica de dialética, da gente conseguir definir aqueles contratos que não são de emprego, porque o contrato de emprego ele é uma espécie do contrato de trabalho, que é um gênero. Então, o contrato de trabalho ele pode se dar com um trabalhador que não tem vínculo de emprego, um autônomo, e o contrato de emprego ele vai se referir àquele trabalhador subordinado. Obviamente que a CLT usa a expressão contrato de trabalho, porque tudo nela, todo o seu conjunto, todo o seu catálogo é direcionado para essa relação jurídica subordinada com caráter de continuidade, oneroso e de pessoalidade, que nada mais é do que as expressões, os requisitos de um contrato de emprego, ok? Então, essa razão porque eu opto aqui na aula, nos vídeos, a expressão contrato de emprego. Se eu estiver lendo a CLT, tiver a expressão contrato de trabalho, obviamente que eu preciso entender que ela é forjada, ela é formatada, ela se identifica com essa relação de trabalho subordinado. Bom, então, nós temos requisitos primários desse contrato de emprego, previsto no artigo 104 lá do Código Civil. Os primeiros requisitos primários, por óbvio, que é a capacidade de ser parte, né? Para ter um contrato de emprego, é necessário que seja parte legítima.
E aí nós fazemos uma referência a aulas anteriores, quando nós nos referimos ao menor, por exemplo, né? Tanto que o incapaz, absolutamente incapaz, nos termos do Código Civil, os loucos de todo gênero, o interditado, o menor, para o nosso caso, o menor aqui é o menor de 14 anos. Abaixo de 14 anos não pode ter nenhum trabalho, vamos lembrar disso, porque acima de 14 anos, entre 14 e 24, ele pode trabalhar naquele contrato especial, que é um contrato de menor aprendiz, ok? Então, quando ele vai ter um contrato de 14 anos, se esse contrato não tiver essa formalidade específica em lei, que é um contrato que requer o vínculo com uma instituição de ensino e etc., todos aqueles requisitos, esse contrato é um contrato nulo de pleno direito. Mas é óbvio que para o menor a gente vai ter aí uma peculiaridade. Outra coisa muito importante aqui é... E se ele trabalhar abaixo de 12 anos? Aí nós vamos levar isso para daqui a pouco no campo das nulidades e das anulabilidades. Com relação ao menor ainda, embora exista um conteúdo específico sobre o trabalho do menor, o fato é que ele pode sim firmar o contrato dele de emprego, acima de 14 anos, inclusive ele pode firmar recibo salarial, mas ele não pode firmar o termo de rescisão de contrato de trabalho, porque o termo de rescisão de contrato de trabalho requer, antes precisava homologar, né? Nessa homologação deveria estar presente o seu responsável, pai, mãe, tutor, e agora, como não precisa mais homologar, porque a Lei 13.467 retirou essa necessidade, essa formalidade da finalização do contrato, mas de qualquer sorte, o responsável pelo menor, na hora que esse contrato é finalizado, ele precisa, sem dúvida nenhuma, trabalhar aí a questão dessa formalidade, que é a presença e assinatura do maior. Então, portanto, o menor pode firmar contrato sim, tá? O contrato do trabalho do menor, ele não é um contrato proibido, como nós vamos ver agora. Ele só não é lícito. Ele é proibido, mas não é ilícito. Qual a diferença? Segundo requisito de validade do contrato, que o objeto do contrato seja lícito. Mas não entendi, como assim? Todo trabalho não é lícito? Não. Jogo de bicho é lícito? Não, ele é uma contravenção. O trabalho da prostituição é lícito? Bom, é crime o aliciador, né? Mas o trabalho da prostituta, da moça de programa, é um contrato que não pode ser reconhecido. E aí eu vou contar uma experiência pessoal, não pessoal, como advogada. Deixa eu emendar. Por exemplo, a venda de droga. Nós sabemos que a organização do crime, do tráfico, ela é muito bem estruturada, ela é muito bem organizada. Ela tem desde do dono, né, do sócio, daquele que não aparece, que às vezes, inclusive, é uma personalidade conhecida no cenário público, né, às vezes jurídico, às vezes político e às vezes empresarial, e tem aí os gerentes, tem um subgerente, tem um contador, tem né, o entregador, tem o aviãozinho, tem aquele que faz os negócios, as negociações, tem para todo tipo de profissão, função, tarefa e distribuição de atividade. Todavia, é uma atividade ilícita, por óbvio, e logo, se esse contrato for firmado, ele é um contrato sem nenhum valor, porque o seu objeto é ilícito. Portanto, ele vai se diferenciar de um objeto proibido. Ao menor de 14 anos é proibido trabalhar, né? Mas, e a ele,
acima de 14 anos é ilícito vender drogas, seu aviãozinho do morro. Aí vou contar um caso que eu tive no escritório, que eu acho que não é folclórico, porque ele é real, de uma moça que foi trabalhar, ela teve no escritório e disse que trabalhava no. Bom, como eu trabalho em uma região muito grande, eu não vou dizer qual foi a cidade, mas era uma cidade que até um tempo atrás, uma região muito promissora, muito promissora não, ela foi o boom aí por causa do petróleo. E o que acontece? Claro, muitas casas de bares, né, de casas de massagem, de tolerância, como chamam, de prostituição de moças de luxo, enfim. E ela veio reclamar, fez uma entrevista comigo, ela tinha 22 anos nessa época, ela disse que já trabalhava desde os 17, já me chamou a atenção porque ela era menor, e que ela tinha sido demitida, não tinha recebido as suas parcelas resilitórias. E aí eu fui perguntar, bom, mas você não recebeu? Então vamos lá, vamos fazer uma entrevista, vamos fazer uma anamnese do seu caso. Eu pergunto tudo, eu vou por pontos, horário, salário, forma de trabalhar. E comecei perguntando sobre salário. Bom, eu ganhava um fixo pequeno, mas as comissões por fora, a comissão era 3 vezes o valor do que eu ganhava. E aí fui para o horário de trabalho. Bom, qual era o seu horário de trabalho? Eu começava a trabalhar às 16 horas e ia, às vezes, até 6 horas da manhã. Às vezes já fui até às 7. Eu estranhei esse horário, falei, nossa, mas esse bar funciona assim? E aí a gente, de uma região turística, pergunta logo, bom, mas certamente isso é no período de temporada. Ela, não, temporada ao contrário, era na baixa temporada. Qual é a sua função? Bom, eu fui contratado como barman, eu servia bebida, eu oferecia bebida às pessoas, eu circulava pelo salão com as bebidas, né, com a garrafa de uísque e tal. Falei, nossa, tinha esse movimento todo? Porque às vezes eu não fazia só isso. Aí eu não deixei que ela completasse. Falei, bom, então era uma casa, era uma boate que havia programas, né? Ela falou, pois é. Falei, você fazia programa, se eu fazia programa. E ela me falou o ganho dela na época, tipo assim, gente, hoje, sei lá, 6 mil reais, 7 mil reais o ganho dessa moça. De comissão, entre aspas, né? Gorjeta, comissão, sei lá. E ela queria essa integração na base de cálculo e ela queria que isso fosse reconhecido. Acontece que ela não conseguia que isso fosse reconhecido. Muito bem. Aí, nesse caso, eu falei para ela, olha, a gente não pode fazer essa ação, porque a gente não vai conseguir ter esse vínculo reconhecido, nós não vamos conseguir, e não tendo o vínculo reconhecido, nada ou mais que decorre do reconhecimento do vínculo de emprego, nós vamos obter êxito. Mas eu não entendi, eu trabalhava, eu tinha... Ela falou assim, eu era mandada. Aí é aquela coisa, ela tinha todos os requisitos, minha gente, uma relação de emprego. Ela era subordinada, ela tinha salário, era pessoal, ela não podia mandar a tia, a mãe e a irmã, era só ela. Ela tinha todos os requisitos e continuidade, e tinha exigências e punições. Ela sempre tinha que estar com as unhas e o cabelo feito, né? Não é igual a gente que acorda do jeito que acordou assim, vai trabalhar. E o fixo dela era exatamente para atender essa parte de unha, de cabelo, tinha que estar em academia e muitas delas obrigatoriamente tinham que falar mais de um idioma, além do português, por óbvio, o inglês ou o espanhol. Umas tinham que falar inglês, outras tinham que falar espanhol. Então esse objeto tem que ser lícito, senão a gente não consegue ter esse contrato firmado. Então não adianta prostituição, jogo de bicho. Com relação ao jogo de bicho, existe uma orientação jurisprudencial, é uma OJ, não é súmula, 199. Ela tem uma orientação muito, muito interessante. Se o tribunal já se manifestou sobre isso, é porque esse tema já foi levado ao tribunal, né? Esse tema já foi levado ao tribunal, porque o jogo de bicho ele é uma contravenção e é espalhado no Brasil inteiro. E há uma tolerância do Estado em relação a isso. Tanto que alguns autores entendem que esse jogo de bicho pode sim, inclusive Renato Saraiva, ele entende que
É possível, sim, reconhecer esse vínculo de emprego, porque o próprio empregador, o próprio Estado, aliás, ele tolera essa contravenção. Então, ele entende que pode. Então, já teve ações que chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, e isso aí é, foi feito criado, não uma súmula, porque nem precisa de súmula para dizer o contrato é absolutamente ilícito, o objeto do contrato, para se firmar esse contrato. Mas essa orientação jurisprudencial ela diz exatamente isso. Bom, não importa se o Estado atua, permite, faz vista grossa, se toda esquina tem, se aquele barzinho da esquina do seu Zé tem uma aparência de vender bebida, vender cachaça, vender cerveja, mas na verdade ali tem movimento nenhum, movimento que tem é de apontar bicho. Inclusive senhoras, né, que eu conheço, fazem bicho, senhoras. Então, isso é objeto lícito, né? Então, não adianta. Matador profissional, tráfico de entorpecente, médico em clínica de aborto, né? Contrabando. Bom, motorista de ônibus pirata, olha isso aí. Vendedor de produtos receptado. Tem ou não tem, gente? Vai ali na 25 em São Paulo. Vai ali no centro do Rio de Janeiro, ali naquelas ruas ali do Ouvidor, né? Rua da Alfândega, Ouvidor. Tem muito vendedor ali que ele não é o dono do negócio e ele vende produtos receptados. Às vezes, eu já vi várias vezes, eu circulo por esses centros, não tanto, né? Mas no entorno eu circulo. Em São Paulo eu circulo muito ali perto daquela universidade, ali no Largo de São Francisco, naquelas ruas ali, porque tem a universidade também, e no centro do Rio, por óbvio, todas as razões que nós conhecemos, os tribunais ali, os escritórios, o OAB, o IAB, tudo por ali, mas às vezes tem muito camelô, bota aquela banca ali rápida, o rapa vem, eles saem correndo, eles estão vendendo produto que são de furtos, de roubos e furtos, de cargas roubadas. E ainda que essa pessoa trabalhe direto para esse dono desse depósito que faz a receptação, esse objeto do contrato é absolutamente ilícito, jamais vai ser reconhecido se for levado à justiça, tá? Essa é a grande questão. Bom, e aí nós vamos para o terceiro requisito fundamental para que o contrato de emprego não seja viciado pela nulidade ou seja viciado pela anulabilidade, que é a forma prevista em lei ou que não seja proibida. Por exemplo, já dei uma dica aqui. O artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, ele vai estabelecer que para ingressar nos serviços da administração direta ou indireta, se faz necessário o concurso público, né? Então, quando nós recebemos no nosso escritório aquelas pessoas que trabalham, sobretudo no município, ou que trabalham no estado, né? E que trabalha muito tempo com pessoas, trabalha muito tempo com um certo prefeito, e ele faz sucessor, ele é reeleito, e aí a pessoa está 5 anos, 4 anos, 10 anos, como eu já tive caso, trabalhando. E vai dizer assim, não, agora eu saí, eu quero todos os meus direitos, quero inclusive fundo de garantia, quero inclusive carteira assinada. Esse contrato, para existir, e ele não é de emprego, é um contrato estatutário de funcionário público, mas vamos supor que seja um município, que o regime seja um regime seletista. Se for um regime seletista, como alguns municípios ainda têm, e eu já atuei contra alguns municípios que o regime era seletista, então esse contrato de emprego, essa questão vai ser levada para a Justiça do Trabalho e esse contrato vai ser reconhecido como contrato de emprego, porque é um regime seletista, né? Funcionário público, ele continua sendo, mas através de um regime seletista. Mas não pode ser reconhecido, porque, embora sendo um regime seletista ou estatutário, tem que observar o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Só deve ingressar nos quadros
mediante concurso público. Ah, mas professor, o que mais tem é isso? Eu conheço várias pessoas, eu mesmo trabalhei, eu mesmo já fui, já recebi no meu escritório. Quem não? Quem não? Não recebeu no escritório, né? Acontece que isso quase que se naturalizou, mas é porque os municípios eles utilizam dessa, digamos, dessa estratégia para poder garantir espaços para vereadores, para deputados estaduais que pedem, para pessoas que doam para a campanha. E aí, ao invés de usar o sistema democrático, né, vai fazer isso que é comum no nosso país, infelizmente. Quem vai trabalhar prestando seu serviço sério, foi a porta aberta que ele achou, ele vai. Mas é um contrato precário, quando a lei estabelece que a forma é concurso público. Outro exemplo de forma prevista em lei, o menor aprendiz, ele só, o contrato dele só vai vamos dizer assim, se vingar na condição de aprendiz se ele tiver feito todo aquele processo. Vinculação, contrato de prazo, 2 anos, estiver vinculado a uma instituição de ensino, ele estiver trabalhando na atividade que é compatível com o ensino dele. Fora dessas hipóteses, o contrato é um contrato considerado nulo de pleno direito. Claro, mas aí, no caso do menor, vai anular o contrato de aprendiz e ele vai ter todos os direitos dele, dependendo da idade, vai ser reconhecido o vínculo de emprego de um contrato por tempo indeterminado, normal, ok? Então, agente capaz, objeto lícito e forma ou prevista em lei ou que não seja proibido aquela forma. Para efeitos do contrato do menor, para efeitos da pessoa que tem um contrato com o município, esse chamado contrato precário, eu vou dar o indicativo da súmula, de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que eu não lembro direito se ela é a 363, deixa eu ver aqui, mas eu tenho ela bem aqui no finalzinho. 363, tá? É importante vocês darem uma lida nessa súmula aí. Súmula 363, do Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem. Requisitos secundários. Requisitos secundários. Ainda dentro desse contrato previsto ou não proibido em lei, tem a questão do estrangeiro, a Lei 6.815, né? É a proibição de contrato de estrangeiro. Temos também a proibição de contratação em período pré-eleitoral na administração pública. Então, a gente tem vários exemplos aí. Requisitos secundários. Logicamente que a legitimação, as partes têm que ser legítimas, e a parte tem que ser aquela parte que vai trabalhar, e o consentimento. Não pode haver vício de consentimento, qual seja aquele do artigo 67 do Código Civil. Erro, dolo, coação, simulação. Eu nunca peguei uma situação no escritório de contrato de emprego em que a pessoa quisesse anular porque ela firmou o contrato e ela não queria trabalhar, ou ela foi obrigada, ou ela teve a vontade dela viciada pela outra parte contratante, ou por qualquer elemento externo. Então, é menos comum, mas faz parte do universo dos contratos. E contrato de trabalho, de emprego, ele é um contrato, né? Com características muito próprias, de natureza privada, vamos lembrar, mas com todos os enxertos aí da ordem pública, né? E aí a gente tem também a questão da nulidade, da anulabilidade, que eu ainda vou falar nesse tópico aqui, mas eu quero falar de forma mais rápida. O contrato no direito do trabalho, a nulidade, ela é uma sanção estabelecida em lei pelo descumprimento de regras. Óbvio, a gente já viu isso. E no direito do trabalho, ele vai ter um comportamento um pouco diferente. Por quê? Porque o contrato de trabalho, o contrato de emprego, algumas situações, ele não pode
ter a parte, não se pode devolver a força de trabalho. Nós não podemos devolver a força de trabalho de um contrato. Então, por exemplo, se o menor trabalhou, usa a expressão menor, vamos lembrar que é a expressão da CLT, embora o ECA fala infância e juventude. Mas se o menor, por exemplo, ele trabalhou e foi declarado a nulidade do contrato dele. Ok, declarou a nulidade, que ele trabalha desde os 12 anos, como às vezes a gente vê por aí, e ele vai para a justiça pedir. O juiz não pode reconhecer esse contrato, mas pelo fato dele ser menor, vai conceder todos esses direitos aí. A forma como vai ser pedida é que é bem discutida, vai pedir em forma de indenização, e esse tempo de serviço dele vai ser jogado fora, se ele é menor, não podia expressar a sua vontade, né? Então, para alguns autores, a situação do menor é um contrato que deve sim ser reconhecido e dado todos os direitos para o menor, todos os direitos, inclusive assinatura de carteira, férias do STC, o fundo de garantia. Para outros, ele só vai ter direito às parcelas, tudo que for pecuniário, o equivalente ao fundo de garantia, o equivalente às horas extras, o equivalente ao salário, o equivalente a férias, seria o equivalente. Por isso que, quando um contrato de trabalho ele é anulado apenas uma cláusula, por exemplo, o contrato está tudo bem, firmou, objeto lícito, capaz, tudo bem, mas o empregador altera a função desse empregado rebaixando. A gente vai ter uma aula só sobre isso, essa aula é muito boa. E quando ele só rebaixa esse empregado, o contrato está intacto. Objeto lícito, agente capaz, forma prescrita em lei, ou não é proibido, mas ele cometeu uma alteração que, segundo o artigo 468 da CLT, essa cláusula vai ser anulada. O empregado, então, ele vai para a justiça e pede a nulidade dessa cláusula. Então, tem as anulidades absolutas e as nulidades relativas. Gosto da divisão da professora Vólia Bonfim, que ela diz o seguinte: características da nulidade relativa. Não pode ser reconhecida de ofício, necessita de provocação. Olha o caso aí dessa cláusula contratual de rebaixamento de função. Se a parte não denunciar essa cláusula, não pedir o restabelecimento, vai ficar do jeito que está. Necessita de pronunciamento judicial para produzir os efeitos. Ok. Prescreve, convalida e preclui. A decisão da anulação do negócio jurídico produz efeito a partir do momento em que é prolatada a decisão, não é retroativo. Então, exemplo dessa cláusula aí. Já a nulidade absoluta, vamos tomar aí o menor, né? A nulidade absoluta, menor, uma carteira assinada de um apontador de jogo de bicho, né? Pode ser reconhecida de ofício. O juiz pode declarar de ofício. Então, a pessoa vai para a justiça e pede o vínculo de emprego. Ele tem a carteira assinada como apontador do jogo de bicho. Programas, num bar, não sei o que lá, Nossa Senhora de Fátima. Programas. E aí ela vai pedir o salário por fora. Ambos vão pedir o salário, a comissão por fora, para a integração da comissão por fora. O que o juiz vai fazer? Ele vai dizer assim: declaro de ofício a nulidade desse contrato. Porque ela é uma nulidade absoluta, ele não pode existir esse contrato. É o caso do trabalhador no município, numa atividade que não é uma, sempre me perguntam isso, não é uma atividade relacionada a cargo comissionado. Então, esse trabalhador, ele não pode ter esse contrato reconhecido. Então, quando ele é reconhecido, que ele vai para a justiça pedir, por exemplo, parcelas resilitórias, o juiz decreta a nulidade dessa contratação, porque fere matéria de ordem pública. Não prescreve, no caso do menor, não prescreve, não convalida, não preclui, não decai, porque ele nem existe.
E no caso do menor, até por motivos diferentes. Não produz efeito nenhum. Bom, mas e aquele trabalhador no município, Estado, União, nesse contrato precário, que trabalhou? Ele vai ter que devolver o salário dele? Não. Ele não devolve o salário, porque a nulidade, ela volta o contrato, ou as situações, as cláusulas, ao status quo antes, né? Então, devolve-se a força de trabalho e o empregador devolve dinheiro. Como o empregador não pode devolver a força de trabalho dele, ou quem, empregador não seria a palavra adequada, o município não pode devolver essa força de trabalho, ele também não pode devolver o salário. Então, nesse caso, ela é uma nulidade mitigada quanto aos seus efeitos, porque não se pode voltar ao status quo antes. Então, não produz efeito, mas a força de trabalho não pode ser devolvida. Então, a súmula 363, ela diz isso. A contraprestação, ela tem que ser paga, porque a força de trabalho não vai poder ser devolvida. E se tiver fundo de garantia recolhido, esse trabalhador, que não é empregado, ele pode levantar esse fundo de garantia. E os efeitos retroativos à data da constituição do negócio jurídico. Então, essas são as diferenças da mera anulabilidade com a nulidade absoluta, trazendo para o campo aí do direito do trabalho. Bom, gente, então eu vou fechar esse primeiro bloco, esse primeiro vídeo dessa aula de